Hoje vou falar para vocês mais uma vez sobre fisiologia sensorial. Hoje nós vamos falar sobre o olho, vou falar um pouquinho de anatomia, claro, e sobre a visão. Como é a fisiologia da visão? Tenho certeza que vocês estão curiosos, né? Então vamos lá? Vamos relembrar um pouquinho então a anatomia externa do olho. Nosso olho ele fica na órbita, que é a cavidade óssea que protege o olho. E aqui nós vamos ter glândula lacrimal, músculo esquelético, pálpebra superior e inferior, esclera, que é composto por tecido conjuntivo, íris, que é a parte colorida do olho, e a pupila, que é a partezinha preta, né, do nosso olho. A pupila, ela é a abertura por onde a luz vai passar e vai entrar no nosso olho. Então, como que nós enxergamos? Nós enxergamos a luz que está sendo refletida do objeto, por exemplo. E essa luz, ela passa, então, pela pupila. Quando nós temos grande quantidade de luz, a pupila vai contrair. Quando nós temos pequena quantidade de luz, essa pupila dilata. E como que ocorre essa contração e dilatação? Através do músculo liso da pupila. Esse músculo ele é controlado pelo nervo 3. Tá? Então, é por esse nervo que nós, por esse músculo, né, controlado por esse nervo, que nós vamos ter dilatação ou contração. Já o movimento dos olhos é controlado pelo músculo esquelético, como eu falei para vocês. Aqui na pupila é músculo liso, tá? E o movimento dos olhos pelo músculo esquelético, por isso que nós conseguimos controlar. Esse músculo, ele vai ser inervado pelo nervo craniano 3, 4 e 6. E as lágrimas? Como que nós produzimos lágrimas? Primeiramente, nós temos que ter em mente que o nosso olho produz lágrima a todo momento, para que ocorra uma lubrificação e também para que mantenha-se limpo o olho. Nós produzimos essa lágrima continuamente, mas, claro, ela não se acumula no nosso olho. Nós temos um canal de escape, que é o ducto lacrimonasal. Então, esse ducto leva a lágrima até o interior da cavidade nasal. Na verdade, bem lá no fundo dessa cavidade, praticamente na garganta, por isso a gente acaba nem sentindo. Quando a gente chora, esse ducto não dá conta de retirar as lágrimas. E isso faz com que ela, então, escorra. Tá? E também é um desses motivos que quando nós choramos, nós sentimos que arde o nariz, né? Vocês já perceberam isso, com certeza. Por causa dessa grande quantidade de líquido, né, de lágrima, que está indo para a cavidade nasal. Quem controla a glândula lacrimal é o nervo parasimpático e é pelo nervo craniano 7. Esse nervo ele está intimamente conectado ao sistema límbico. Então, quando nós sentimos emoção, né, que o sistema límbico é responsável por isso, nós acabamos aí estimulando o nervo parasimpático do nervo craniano 7, que acaba estimulando a glândula lacrimal a secretar lágrimas. Quando nós olhamos o olho na secção sagital, que é essa vista de lado, digamos assim, nós conseguimos observar diversas outras estruturas que fazem parte deste olho. Pessoal, eu vou entrar com mais detalhes nas estruturas que têm a ver com a visão diretamente, tá? Então, não vou entrar em detalhes mais minuciosos para não perder o foco da aula e também para não estender muito a nossa aula.
Então, vou falar mais mesmo sobre a visão, tá? Então, o que acontece? A luz, ela vai chegar aqui, ela vai entrar na superfície do olho, primeiramente, pela córnea. A córnea é um disco de tecido transparente e ele é a continuação do esclera, que é o tecido conectivo dessa região. Então, a partir do momento que a luz passa pela córnea, ela vai ser, então, enviada, direcionada para a pupila. Então, nós vamos ter um direcionamento aqui para a pupila. E também, né, depois que passa pela pupila, ela vai ser enviada para essa região aqui, ó, que é a lente. A lente, então, ela é composta por duas superfícies curvadas. Essas superfícies são convexas. Isso vocês já devem aí lembrar do ensino médio, vocês já viram um pouco sobre isso. A partir disso, a córnea e a lente, então, vão desviar esses raios de luz que entraram e vão enviar eles para a retina. A retina, ela está aqui, ó. Estão vendo esse tecido, né? Parece um tecido, mas é uma camada que contém fotoreceptores. Então, nós vamos ter um desvio dessa luz para a retina. Esses fotoreceptores, então, estão presentes ali, vão ser sensíveis à luz. É muito interessante, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre como que esses fotoreceptores acabam sendo sensibilizados pela luz. Mas antes disso, se nós fôssemos ao oftalmo, e quando nós vamos ao oftalmo, vocês já devem ter ouvido falar, ele vai fazer um exame de fundo de olho, né? O que acontece? Ele pega lá o aparelho e vai verificar a sua retina, fundo do seu olho. Você vai ver isso daqui, ele vê isso daqui, ó. E o que tem aqui? Nós olhamos, né, através da pupila e observamos então a retina. Aqui nós conseguimos ver pequenas veias e artérias que vão se entrecruzar, vocês estão vendo? Num ponto central. Esse ponto é o disco óptico. Esse disco óptico é onde nós temos os neurônios da via visual, que são formados pelo nervo óptico, nervo craniano 2. E então saem do olho e vão para o encéfalo. Além disso, nós conseguimos ter mais essa visão aqui. Vocês estão conseguindo ver esse pontinho mais escuro chamado fóvea central? Esse fóvea é composto também por tecido fotorreceptor, né? E ele tem em volta uma mácula lútea, que também serve como centro do campo de visão. Aqui nessa região é onde a nossa visão é mais acurada. Mas uma coisa, pessoal, essa região aqui que nós temos o disco óptico é uma região onde não tem fotorreceptores. Ou seja, dependendo do jeito que você olha para um objeto, pode ser que você não consiga vê-lo. Por quê? Porque vai incidir nessa região. E então nós temos o ponto cego. Outra coisa, nós temos que quando a luz ela chega até o nosso olho, né, dependendo do local onde ela incide, ela vai ser retransmitida para uma determinada região aqui na nossa retina, né? E quando ocorre isso, nós acabamos invertendo o objeto. Então, o objeto ele fica como se fosse de ponta cabeça no nosso olho. Depois, quando o sinal é enviado para o encéfalo, ele processa o sinal e coloca o objeto novamente do jeito normal, né? Do jeito certo, digamos assim. Então, ele inverte essa posição
estava de perna para cima, fazendo com que ela volte a estar de perna para baixo, digamos assim. Então, como que ocorre a fototransdução? Primeiramente, a fototransdução é o processo pelo qual os animais convertem a energia luminosa em sinal elétrico. Nos seres humanos, a fototransdução ocorre quando a luz incide na nossa retina, que é o órgão responsável pela visão, que é o órgão sensorial do nosso olho. Nós temos na retina várias camadas organizadas de células. Há 5 tipos de neurônios nas camadas da retina. Os fotorreceptores, que ficam nessa região e são compostos por cone e bastonete. Nós temos também as células horizontais, né, que aqui nessa figura está aparecendo somente ela horizontal. Nós também temos a célula ácrina, que fica nessa região aqui. Temos também a célula bipolar, que vai fazer conexão com a célula sensorial. E temos também as células ganglionares, que ficam nesta região aqui, tá? Além disso, nessa porção final, nós temos um epitélio pigmentado. Esse epitélio também é chamado de extrato pigmentoso. A função dele é absorver qualquer raio de luz que consiga passar por essas camadas antes de chegar, né, no epitélio pigmentoso. Por quê? Ele tem que absorver para que não ocorra uma reflexão da luz no interior do olho. Se isso ocorre, nós podemos ter uma distorção da imagem. A cor escura desse epitélio pigmentoso é devido à melanina. Provavelmente vocês estão pensando, nossa, professora, mas você falou de fotorreceptores, por que ele fica tão longe assim? Então, eles vão absorver, né, vão sentir a luz quando essa luz consegue passar por todas essas células. A maior parte da luz vai ter que passar por essas camadas para então chegar aos fotorreceptores. O que acontece lá na nossa fóvea central? Aqui nós não temos tantas camadas e por isso acaba tendo uma visão mais aguçada nessa região, porque a luz ela incide diretamente sobre as células receptoras. E como que ocorre essa fototransdução? Então, tanto nos bastonetes como no cone, vai acontecer da mesma maneira. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do bastonete. Nós temos uma molécula chamada rhodopsina. Essa rhodopsina é composta por opsina, que é uma molécula de proteína, e também por retinal, que é uma molécula de vitamina A. Essa molécula de vitamina A é a porção que absorve a luz. Então, ela que é responsável pela absorção da luz. Quando nós estamos no escuro, essa rhodopsina ela está inativada. Isso significa que nós temos alta concentração de GMP cíclico. O GMP cíclico, quando está em alta concentração, estimula a abertura dos canais CNG. Então, esse canal dependente do dinucleotídeo cíclico está aberto e, consequentemente, o cálcio e o sódio conseguem entrar e o potássio acaba saindo da célula. Lembrando, o cálcio, quando está dentro da célula, o que ele faz? Estimula a liberação de neurotransmissores. Nesse caso, nós temos a liberação de glutamato, tá? E nós vamos ter uma alta liberação no escuro desse glutamato, que vai atuar nos neurônios bipolares. O glutamato, quando atua no neurônio
bipolar, ele tem ação inibitória. Então, ele está inibindo esse neurônio, tá? Por isso, né, que nós não enxergamos no escuro. Já quando nós temos luz, essa luz vai atuar direcionada aqui à nossa rondopsina. Essa rondopsina, então, vai ser ativada. Isso faz com que ocorra uma diminuição no GMP cíclico, fecha-se o canal CNG, o cálcio não entra, e também o potássio ele vai continuar saindo da célula. Isso vai causar uma hiperpolarização da célula. Consequentemente, nós vamos ter uma diminuição na liberação dos neurotransmissores, consequentemente, uma diminuição de glutamato. Isso aqui, pessoal, é proporcional à intensidade de luz. Então, se eu tiver grande quantidade de luz, eu vou ter uma liberação menor de neurotransmissores. Então, sabe quando a gente está deitadinho ali assistindo TV e de repente liga a luz com tudo, assim que dá aquele clarão, você só vê aquela luz branca? Então, quer dizer que teve uma liberação menor aí, ainda menor de glutamato, você só consegue enxergar a luz e não consegue, né, até se acostumar com a luz, enxergar o objeto, digamos assim. E esses bastonetes vão então mandar sinal para as células ganglionares. Geralmente, vários bastonetes vão convergir em poucas células ganglionares, fazendo com que ocorra um filtro, digamos assim. Então, aqui, né, nesse exemplo, nós temos 6 bastonetes convergindo em 2 células bipolares e uma célula horizontal. Essas 2 células bipolares vão então convergir em uma célula ganglionar que, consequentemente, vai enviar o sinal para o nervo óptico. Isso vai direcionar a nossa visão e vai dizer de que lado que está vindo a luz, de que lado que você está enxergando o objeto. E como que esse sinal é enviado, então, para o nosso sistema nervoso central? Primeiramente, como eu falei para vocês, depende do lado onde essa luz está inserindo. Quando a luz está no meio, nós vamos ter a observação da luz pela retina lateral, ó, tanto de um lado quanto de outro. Isso faz com que esse sinal seja enviado pelo lado, ó, e para o mesmo lado no teu encéfalo. Estão vendo? Agora, quando a luz está no meio, quando a luz está no lado, nós vamos ter uma conversão da luz para o canto. Estão vendo? Para o canto interno do nosso olho. E isso faz com que o sinal ele seja invertido aqui no quiasma óptico. Então, o que está entrando pelo nosso lado direito, acredito, não, lado esquerdo aqui. Pelo nosso lado esquerdo está indo para o lado direito e o que está entrando pelo lado direito está indo para o lado esquerdo. Então, essas informações são levadas pelo nervo óptico. Pode ocorrer, então, a troca de lados aqui no quiasma óptico. Então, o trato óptico vai levar esse sinal até o tálamo. Lembrem-se sempre, né, que alguns sinais, a maioria desses sinais precisam passar pelo tálamo e então vão ser enviados para o córtex visual. Além disso, aqui no mesencéfalo nós também temos uma chegada de sinal, tá? Que vai vir do tálamo. Esse mesencéfalo vai observar a intensidade da luz e vai atuar enviando sinal para a pupila para que ela faça constrição, se a luz estiver muito forte, ou faça dilatação, se a luz estiver fraca. No nosso próximo vídeo de Fisiologia Sensorial, nós vamos falar sobre a audição.
Espero vocês na semana que vem. Gostou do vídeo? Inscreva-se, deixe seu joinha e compartilhe o conhecimento. Até a próxima!